Olá, bem-vindos a mais um vlog. E o livro da vez é Verity, escrito pela Colleen Hoover, a mesma escritora de É Assim que Acaba, inclusive, que saiu a adaptação. Eu não li, na verdade, esse é o primeiro livro que eu vou ler dela, mas eu sei que ele é bem famoso, porque esse nome é conhecido, né? Eu já tinha ouvido por aí. E É Assim que Acaba ficou tão famoso que saiu a adaptação nos cinemas. Então, vamos descobrir do que essa história fala. Eu sei bem pouco sobre. Só sei que a personagem principal que a gente vai acompanhar, ela vai escrever um livro no lugar de outra personagem que parece que é a Verity. No meio de toda a bagunça do escritório da Verity, a Lauren acabou de encontrar um manuscrito diferente. Parece que é uma biografia da Verity e ela tá contando como foi que os dois se conheceram. A Lauren sabe que não deve estar lendo isso, né? Ela devia estar aqui trabalhando e lendo as ideias para os próximos 3 livros que ela tem para escrever. Mas não, ela pegou a biografia e agora tá super curiosa. Estou na página 94 agora. E a Lowen acabou de terminar de ler mais um manuscrito da Verity. E eu tô começando a entender para que lado que essa história tá querendo ir. Mas eu espero que não seja isso, porque parece que talvez a morte das menininhas não tenha sido acidente. Eu já adianto pra vocês que até agora eu não tô conseguindo me conectar muito com a personagem da Lowen. Eu acho que ela é um pouco alheia a algumas situações. Não sei se é porque ela acabou de sofrer uma situação na vida dela também de saúde com a mãe dela, ou se ela é assim mesmo. Mas depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas ela tá demonstrando algumas atitudes que parece que não é uma pessoa muito empática, sabe? Parece que ela não tá muito se importando ali com a situação da Verity, com uma situação que acontece bem no iniciozinho do livro, que ela presencia um acidente de carro bem brutal, inclusive acaba manchando toda a roupa dela ali de tão perto que ela estava e parece que ela se recupera muito rápido disso, sabe? Então eu tô sentindo uma certa dificuldade de me conectar com ela. Mas vamos ver onde que isso vai dar e aí eu vou trazendo aqui pra vocês. Eu vou ler um trecho pra vocês, só pra vocês entenderem por que é tão difícil me conectar com essa personagem. Ela tá no escritório da Verity e tá olhando pela janela que tá bem na sacada do quarto onde a Verity tá. E aí ela começa a pensar sobre o acidente, que a mulher tá quase em estado ali, como se fosse um coma, mas não diz que ela tá em coma. Aí ela pensa assim: a Verity talentosa e inteligente não está mais ali. Será que apenas seu corpo sobreviveu ao acidente? É como se ela fosse um ovo que foi aberto e teve o conteúdo jogado fora. Aí ela pensa no Jeremy. Nossa, que difícil deve estar sendo para ele. É muito decepcionante aceitar que esta é sua vida agora. Tomar conta de um ovo sem gema. Gente, pelo amor de Deus, né? Coitada da mulher. Se colocando no lugar da Lowen. Você tá na casa da pessoa, você conseguiu um trabalho só porque aconteceu essa desgraça com ela, infelizmente. Mas em vez de ser grata, né, no mínimo, enfim, aí ela pensa assim: acho que isso é rude. Ela reconhece. Aí você fala, então tá bom, não é uma pessoa tão ruim assim, né? Só que logo na sequência ela fala assim, ó, não era minha intenção ser rude. É que, não sei, creio que teria sido melhor pra todos se ela não tivesse sobrevivido ao acidente. Sabe, é difícil me conectar com uma pessoa assim. Poxa vida, cadê a empatia, né?
Bom, terminei o livro, bora lá então comentar um pouquinho sobre ele. Eu vou falar para vocês um pouco mais da história, sem spoiler, e a minha opinião, a minha percepção sobre o livro. E aí, quando eu for falar sobre a parte com spoilers, eu aviso vocês. Então, vamos lá começar. Primeira percepção que eu tive do livro, tá? Já vou avisar de antemão que ele não funcionou tão bem assim comigo. Eu achei muitos clichês em várias partes. Eu encontrei algumas falhas ali de construção do personagem mesmo, se contradizendo em alguns momentos, que eu entendi como que não era exatamente a linha de raciocínio que o personagem tinha que seguir. Realmente foi uma falha. Para mim, eu vi dessa forma. E sobre a questão também desse livro, ele ter uma classificação mais 18. Então, aqui bem nessa parte em cima dele, a gente já tem esse aviso. Mas, assim, não teria problema nenhum se essas partes elas agregassem na história. Mas, na minha opinião, eu achei que não agregou em nada. E eu vou comentar sobre a história do livro e sobre essas partes também. Então, nessa história, a gente vai acompanhar a Lowen, que é uma escritora. A gente já entende logo no início que ela é uma pessoa que sofre bastante de baixa estima. Ela tem um livro publicado, só que ela não considera bom, apesar de outras pessoas falarem que é muito bom. Ela também não gosta de se expor, ela não gosta de mídia, ela não faz nenhum evento para promover o livro dela. E é uma pessoa que está passando por uma situação difícil, que acabou de perder a mãe, apesar que ela não tinha um bom relacionamento com a mãe dela. E também está numa situação financeira um pouco desfavorável, na verdade, bastante desfavorável. E a Lowen, ela tá justamente indo para uma entrevista, na verdade é uma reunião de trabalho onde algumas pessoas querem contratar ela. A caminho dessa reunião, ela acaba presenciando um acidente e tá tão próximo dela e acaba espirrando o sangue da vítima em toda a blusa dela. E aí, logo depois do acidente, ela acaba esbarrando com o cara na rua ali mesmo. Ele pergunta se ela tá bem. Ele percebe que ela tá meio que em estado de choque e vai ajudar ela a se limpar. Então, eles vão até um banheiro ali de uma lanchonete. Ele tira a camisa, dá pra ela, ajuda ela a se limpar. E aí, a gente já percebe que vai rolar um romance entre os dois, porque ela começa a descrever que ele é alto, que é bonito, a cor dos olhos, enfim. Mas ela percebe uma aliança no dedo dele. Então ela já repara que é uma pessoa comprometida. Só desse início do livro eu estava curiosa para saber mais sobre a Lowen, sobre a personagem dela, mas já não consegui me conectar muito com ela. Na verdade, eu já achei ela detestável desde o início, por ela se apaixonar logo de cara por uma pessoa comprometida, por esse clichê também muito forte da mulher que tá sofrendo, que não tem dinheiro, que é uma pobre coitada, que precisa ser resgatada por alguém. E também porque logo depois do acidente, a gente tá lendo o livro em primeira pessoa, então a gente tem acesso aos pensamentos dela. Ela simplesmente não acha nada demais. Ela olha aquilo, ela fica meio em choque ali, mas ela mesma fala: ah, a gente está em Nova York, é uma coisa que acontece com bastante recorrência. Então, aí a gente já começa a perceber que essa personagem não tem um pingo de empatia. Então, depois que ela se limpa, ela se direciona para a reunião importante que ela precisava ir. Quando ela chega lá, ela se depara com o mesmo rapaz que ajudou ela. E quem que é esse cara? Esse cara é o Jeremy, que é o marido da Verity. E quem é a Verity? Ela é uma escritora bastante famosa, que tem uma série de livros para terminar de escrever, porém ela sofreu um acidente de carro que a mídia não está divulgando, é uma coisa bastante sigilosa, e precisa de uma escritora para terminar essa série de livros. Só que a Lowen, ela não gosta de mídia, ela não gosta de aparecer, ela é uma pessoa tímida, então ela fica meio receosa para aceitar esse contrato. E aí eles têm um momento, a Lowen e o Jeremy sozinhos ali na sala, que ele meio que convence ela. Então ele fala: peça para que o seu nome seja publicado com um pseudônimo, fala que não vai dar entrevista, que não vai aparecer, e o nome vai ser publicado no livro como coautora, porém ninguém vai saber que é você. Além disso, peça um aumento, que estava em 200 e poucos mil dólares. Ele falou: peça um aumento para 500 mil. E na situação que ela estava, obviamente,
ela acaba aceitando. Nisso, eles acabam conversando ali para combinar dela ir um dia lá para casa do Jeremy e da Verity, para no escritório da Verity ela poder ter acesso às anotações dela. Porque como ainda faltam 3 livros para escrever, e apesar da Verity ser uma escritora bastante famosa, a Lau ainda não tinha lido nenhum dos livros dela. Então ela precisava pegar essas anotações para ver como que funciona ali a dinâmica dos personagens, entender quais as ideias que a Verity tinha na cabeça dela, para ela ter ideia e construir esses próximos 3 livros. E nesse meio tempo que ela tá lá na casa, inclusive até voltando um pouco, a Lowen, ela teve um relacionamento com o agente dela, e o agente dela se apaixonou por ela porque quando ele leu o livro que ela escreveu, ele na verdade se apaixonou pela personagem que a Lowen escreveu. E meio que achou que a Lowen seria parecida com a personagem dela, por isso ele acabou se apaixonando. Só que ela mesma fala em determinado momento que mal sabia ele que ela estava escrevendo algo que era exatamente o oposto da personalidade dela. Isso vai ser importante mais pra frente, porque eu vou comentar um detalhe com vocês na parte com spoiler. Então, antes dela decidir ir para casa do Jeremy para poder ler todas essas anotações da Verity, o ex dela, que é esse editor, ele fala: olha, toma cuidado, porque você não conhece esse cara. Além do acidente da Verity, teve também uma tragédia na família, que os dois perderam as 2 filhas gêmeas que eles tinham. E é tudo bastante recente. Mas mesmo ela sendo escritora de suspense e acontecendo tudo isso, ela decide ir. E chegando lá, ela se depara com uma mansão gigante. Ela já encontra logo de cara com o filhinho do casal, porque eles têm um terceiro filho, que é o Quill. E ela vai já começar a revirar ali o escritório da Verity para achar essas anotações, começar a escrever logo os livros. Só que ela encontra um manuscrito. Ao longo que ela vai lendo, a gente vai percebendo que é como se fosse uma biografia, só que é tão íntimo e tão detalhado que parece até um diário. Então, a partir desse momento, a gente começa a ter 2 narrativas. A gente tem a narrativa em primeira pessoa, que é a Lowen, contando os pensamentos dela e tudo que está acontecendo ali em tempo real. E a gente tem esse manuscrito, que é a biografia da Verity, contando desde o momento em que ela e o Jeremy se conheceram. E ao passo que a gente vai tendo acesso a essa biografia junto com a Lowen, da vida da Verity, a gente vai pegando um ranço gigante dessa mulher e percebendo o quão má ela é. Primeiramente, ela é obcecada pelo próprio marido. E segundo, a gente percebe que quando ela conta sobre a gravidez, quando ela acaba de descobrir a gravidez, ela quase entra em parafuso, porque ela se vê com ciúmes das filhas dela que ainda nem nasceram e o marido dela. Porque ela acha que o amor que ele tem por ela não vai mais ser igual. E aí ela tenta acabar com a vida das meninas mesmo no útero, então ela tenta alguns abortos que não são bem sucedidos, então as meninas acabam nascendo. Porém, a forma como ela tentou ali um dos abortos, e aí a cena é até um pouco pesada, assim, acaba que uma das gêmeas nasce com uma cicatriz na bochecha, por causa da tentativa que ela fez do aborto. E em dado momento, em todo momento, que não são bem sucedidos, então as meninas acabam nascendo. Em todo momento, ela fala muito mal dessas crianças, ela odeia as 2 crianças, ela fala que elas deformaram o corpo dela e que o santuário do Jeremy, que é o corpo dela, não vai mais ser o mesmo, que ele vai amar mais as meninas do que a ela. E a gente tem várias e várias cenas bastante explícitas da vida íntima dos dois. Então, conforme a Lowen vai tendo acesso a essa biografia, ela vai meio que se apaixonando pelo Jeremy, mais ainda porque ela já estava bastante caída por ele. Só que conforme ela vai lendo, ela vai reforçando essa ideia na cabeça dela. E esse é um ponto que eu queria destacar, porque ela faz exatamente a mesma coisa que o ex-namorado dela fez com ela, que é se apaixonar por uma pessoa, na verdade, uma versão da pessoa, através de um livro, ou no caso, através da biografia, né? Então, conforme a Lowen vai lendo esses manuscritos, essa biografia, ela vai se apaixonando ainda mais pelo Jeremy. Quando ela chega na casa, ela se habitua da situação em que a Verity está.
Que na internet, apesar dela ter pesquisado sobre a família, ela não encontra muitos detalhes do que aconteceu, principalmente no acidente da Verity. E aí ela vê que a Verity está muito debilitada, como se ela tivesse em estado catatônico, então ela não responde a nada, nenhum estímulo. É como se ela tivesse quase que em coma. E ela tem uma enfermeira que cuida dela ali durante todos os dias, num período longo do dia, e só vai embora à noite. Então, conforme a gente vai acompanhando essa segunda narrativa, a gente vai pegando bastante raiva da Verity, porque a gente percebe que ela é uma pessoa terrível e que ela é obcecada pelo marido, obcecada por sexo e odeia as duas filhas dela. Só que a Lowen, ela fica meio que obcecada também por terminar de ler essa história. Então, até me incomodou isso em alguns pontos, porque ela não faz o trabalho que ela foi ali para fazer, sabe? É como se todo mundo ignorasse que ela precisa escrever esses livros, que ela precisa entregar, e ela tem relativamente pouco tempo, se eu não me engano, são 6 meses para escrever os 3 livros, e ela simplesmente não para mais de ver essas biografias. Ela fica obcecada e não faz praticamente mais nada da vida dela, além de ler a biografia e ficar flertando com o Jeremy na própria casa dele, ali da família dele. Então começam a rolar várias trocas de olhares, eles se aproximam, tem momentos que eles conversam ali, meio que querem evitar um ao outro. Em alguns momentos eu achei interessante porque mostra que a Lowen começa a ficar meio com medo da Verity. Ela fala em um dos trechos como que pode a pessoa mais debilitada da casa causar tanto medo nela. E ela fica nesse impulso, assim, de quero ir embora daqui, porque ela tem a sensação de que a Verity tá fingindo que tá mal. Na verdade, ela olha, assim, na janela em alguns momentos e parece que ela vê a Verity se movendo. Depois ela vai lá no quarto da Verity e vê que era só um ventilador que estava ligado e fazendo a cortina se mover. Mas ela começa meio que a entrar em parafuso. Nesse meio tempo, ela e o Jeremy, obviamente, vão começar a ter um caso. E as coisas meio que vão acontecendo porque sim, sabe? Não tem muita explicação. Bom, agora eu vou entrar na parte com spoilers. Então, se você ainda não leu o livro e não quer saber nada, vai lá e leia, depois volta aqui e comenta teu veredito, o que você achou. Então, continuando agora com a parte com spoilers, vamos falar sobre o que a Lowen encontra no manuscrito. Realmente ela descobre que a Verity está fingindo, ela realmente está bem, ela não está em coma. E uma das meninas que faleceu, as gêmeas, na verdade não foi acidente. Uma delas até foi, porque em dado momento, apesar da Verity odiar as próprias filhas, tem um trecho ali do livro que a gente vai ver que ela começa a se afeiçoar a uma delas. E ela tem um sonho, ainda quando as meninas são bebês, que uma das gêmeas está tentando sufocar a outra. E ela coloca na cabeça dela que ela tem que ser a protetora e não pode deixar nada acontecer com essa gêmea que ela gosta. Só que em determinado momento, realmente, essa menina ela vai falecer, porque ela é alérgica a amendoim e ela vai dormir na casa de uma amiguinha e ela acaba comendo. Só que a Verity coloca na cabeça dela que não foi um acidente, que foi a outra gêmea que causou isso para a própria irmã. E a partir desse momento, no manuscrito, ela começa a detalhar tudo que ela pretende fazer com essa menina. E a Verity até se arrepende, porque ela pensa, nossa, eu tinha tido aquele sonho quando elas eram bebês, eu podia ter feito alguma coisa para impedir, mas eu não fiz nada. E em dado momento, ela vai afogar essa menina, que é a outra filha dela. Eles têm um lago atrás da casa. E ela vai de canoa com as duas crianças, que é o menininho, e a Harper, que é a gêmea que restou. E ela vira esse barco. Então, quando ela vai virar, ela fala pro menininho, tranca a respiração. Ela fala baixinho, só fala para ele. E a outra menina não sabia nadar, então realmente ela acabou se afogando, ela se enredou ali numas redes de pesca que tinha no fundo do lago e acabou falecendo. E aí eu vou comentar sobre alguns pontos que me incomodam, que é o fato dessa mulher ser muito boa atriz, dela conseguir mentir ali pro marido, mentir pra polícia, ninguém desconfiar dela e conseguir meio que burlar a história pra parecer que realmente foi um acidente. Só que, na verdade, depois que isso acontece, ela tem um interrogatório grande ali do marido dela. Ele já vinha ao longo dos anos percebendo que ela falava só mais de uma das gêmeas do que da outra, que é aquela que ela tinha, né, afeição. E ele questiona ela bastante.
Bom, enquanto a Lowen tá lendo todos esses manuscritos, ela fica com o estômago embrulhado, várias vezes ela vomita, e aquela história fica muito forte na cabeça dela, ela começa se preocupar com o menino que tá ali, ela começa a se preocupar com o Jeremy, e nesse período os dois já estão tendo um caso, e ela começa a perceber que realmente a Verity está bem. Ela vê ela se movimentando, ela vê a Verity no topo da escada e ela vai tentar avisar o Jeremy e falar: olha, você não conhece sua esposa, você não faz ideia do que ela é capaz de fazer, ela tá mentindo. Só que ele se cansa dela porque ele fala assim: não, você deve estar sentindo alguma culpa, não tem como a Verity estar mentindo. Ela realmente tá num estado catatônico. E começa a organizar as coisas da Lowen para ela ir embora. E nesse momento ela meio que se vê sem outra escolha senão mostrar o manuscrito para o Jeremy. E aí, quando ele tem acesso a todas essas anotações, basicamente a todas as confissões da Verity, falando que ela realmente não gostava dos filhos dela, que inclusive ela que matou uma das filhas, ele fica possesso, vai subir lá no quarto onde a Verity fica acamada e começa a confrontar ela até que ela fala que realmente estava fingindo tudo aquilo e no final das contas, o Jeremy acaba matando a Verity e, de certa forma, a Lowen acaba ajudando ele a cometer esse assassinato. Eles fazem de uma forma que parece ter acontecido naturalmente, e aí a gente tem um salto temporal de 7 meses, se eu não me engano, onde a Verity já não está mais viva, né? A Lowen está grávida do Jeremy, e eles estão se mudando ali de casa para viver a vida deles como se nada tivesse acontecido. Porém, a Law encontra algumas anotações no quarto da Verity que ficava como se fosse numa madeira, assim, no chão. Uma parte solta que ela tira e encontra uma carta, que inclusive é uma carta gigante, que vai basicamente desmentir tudo que estava escrito no manuscrito. Nessa carta, a Verity conta que o manuscrito não passava de um exercício de escrita, porque a Verity tinha o costume de escrever todos os livros dela na perspectiva do vilão. Inclusive, nesse momento, a Lowen pensa algo assim: se ela tá escrevendo sempre na perspectiva do vilão, e ela já tinha encontrado aquela biografia, né? Ela pensa que talvez ela sempre escreva daquela forma porque ela é má, porque para ela é fácil pensar daquele jeito. Só que esse é um ponto importante pra gente levantar, porque justamente é aí que eu achei que a personagem se perdeu muito. O ex-namorado da Lowen se apaixonou por ela por causa do livro que ela escreveu, por causa da personagem que ele achou que ela seria parecida. Então fica muito controverso quando a Lowen lê a biografia da Verity e fala assim que ela deve escrever os livros dela sempre na perspectiva do vilão, porque ela é má. Então é uma das inconsistências que eu reparei na história e que me incomodaram um pouco. Então, nessa carta da Verity, além dela falar que foi tudo um exercício de escrita, porque ela sempre realmente escreve na perspectiva do vilão, porém, depois que a morte da primeira filha dela aconteceu, ela estava com um bloqueio criativo. E a editora dela deu essa ideia: por que você não escreve a sua história, que aí você não precisa criar nada, porém na perspectiva do vilão? Porque vai ser um exercício para você conseguir engatar de novo na escrita e continuar a série de livros. Então ela começa realmente a escrever essa biografia, que na verdade é só um exercício. Em determinado momento, o Jeremy encontra essa biografia. Então, quando a Lowen deu a biografia para ele, e ele ficou muito nervoso, na verdade não era a primeira vez que ele estava lendo, era a segunda. Então, quando ele pegou essa biografia, que ele teve acesso, ele fica muito nervoso com ela, começa a fazer um monte de questionamentos, meio que sai de si, e ele tenta enforcar a própria esposa. De tanta raiva que ele fica, porque ele realmente acreditou que tudo que estava na biografia era verdade. A Verity até tenta explicar para ele que foi um exercício de escrita, enfim, mas não tem muito sucesso ali, a comunicação deles não sai muito como esperado. E na realidade, quem forjou todo o acidente da Verity foi o marido dela, foi o Jeremy. Porque no final da biografia, ela escreveu alguma coisa assim que se ele não conseguisse aceitar ela depois de tudo que aconteceu, ela jogaria o carro numa árvore. Então é a deixa perfeita para ele cometer esse crime. Na carta também a Verity fala que a ideia dela era pegar o adiantamento que a Lowen ia receber, porque ela começa a perceber que os dois já estão tendo um envolvimento. Então a carta foi escrita até nos últimos dias que a Lowen estava lá.
A Lauren ficou em torno de 15 dias na casa deles e aconteceu tudo isso. Então a ideia da Verity era pegar o adiantamento da Lauren, transferir o valor para a conta dela e fugir junto com o Krill, que é o filhinho deles. Só que aqui a gente tem outras várias inconsistências, que é como é que a Verity conseguiu fingir que ela estava mal para os médicos, fingir para a enfermeira. Eu até entendi ali que no início, quando tinha logo acontecido o acidente, ela realmente ficou em coma. Só que depois ela consegue acordar e ela passa a fingir que está em estado catatônico. Mas como é que ela conseguiu fingir isso para as enfermeiras, sendo que ela ficava sob os cuidados delas o tempo todo? Além disso, como é que a polícia não investigou melhor o Jeremy, não fez as perguntas certas para ele, para perceber que os dois não estavam num estado muito bom do relacionamento e que ele poderia ter cometido aquele crime do acidente contra ela? Outra coisa também que a gente tem, que meio que faz uma tentativa de se aprofundar nos personagens, mas não é desenvolvido, é a questão do sonambulismo da Lowen. Eu achei bem interessante ter isso, eu acho que seria legal se fosse melhor utilizado. Até no início do livro, a gente tem a Lowen falando que a mãe dela morre de medo dela. Só que ela não explica muito por quê. Depois de um tempo, ela começa a discorrer sobre isso, ela explica que ela tem episódio de sonambulismo, e uma vez ela se machucou feio por causa disso, ela quebrou a mão e acordou com a mão toda quebrada. Depois eles foram ver na câmera que ela ficou horas equilibrada, como se fosse numa cerca, assim, algo que uma pessoa normal não conseguiria fazer. E ela realmente não se lembra de nada quando ela tem esses episódios. E ela passou, depois desse momento, ela passou a dormir com a porta do quarto trancada. E esse elemento do sonambulismo, ele basicamente só serve para que a Lowen peça em algum momento para o Jeremy para ele colocar uma tranca do lado de fora do quarto. Porque o quarto, a princípio, quando ela chegou, não tinha tranca nenhuma. E aí ela sente essa necessidade por causa do sonambulismo, apesar dela ainda não ter falado pro Jerry. Ele coloca a tranca do lado de dentro do quarto dela. Só que tem um dia que ela simplesmente acorda na cama da Verity. E eu achei essa parte muito interessante. Na verdade, foi uma das partes que eu gostei do livro, que causou, assim, bastante suspense, da Lowen acordar na cama da Verity e não saber o que ela estava fazendo lá. Ela sai de lá desesperada, sai correndo, e aí o Jeremy encontra ela no meio do corredor, enfim, ela tá quase sem conseguir falar. E eu não lembro se é ela que pede ou o Jeremy que dá a sugestão de colocar uma tranca, só que agora do lado de fora do quarto. Então, basicamente, toda a questão do sonambulismo serviu só para essa parte. E tem um momento ali em que os dois estão tendo um envolvimento, o Jeremy e a Lowen, que eles já estão tendo um caso ali durante essas 2 semanas, e eles se veem trancados do lado de dentro do quarto. E quem foi que fez isso foi justamente a Verity. E nesse momento, ela escreve na carta que ela fez isso para ter mais tempo para escrever a carta, sendo que é muito estranho, porque ela podia ter aproveitado esse momento justamente para fugir, para pegar o filho dela e fugir. Eu acho que seria interessante também se a enfermeira ajudasse ela de alguma forma. E a gente não tem isso explorado em nenhum momento. Então, eu acho que são muitas inconsistências, como que todo mundo consegue enganar a polícia, consegue enganar médico, enfermeira. A família inteira é muito bom ator, então eu não consigo aceitar isso, sabe? É só, não tem explicação, é só porque sim, é tudo muito conveniente. Tiveram alguns momentos também que eu achei que a personagem da Lauren era muito mais nova por causa da maneira dela pensar. Eu achei ela muito ingênua e bastante patética também em alguns momentos, tanto que ela mesma fala isso dela, e eu concordo. Eu vou dar um exemplo para vocês de um trecho que ela tá tão perdidamente apaixonada pelo Jeremy, e ela fala assim que é aniversário dela, e aí óbvio que ele vai fazer um bolo para ela. Enfim, eu não consigo entender o caráter desses personagens, que é todo mundo se merece ali porque é tudo péssimo. E ele fala assim: "Ah, qual que é a sua idade?" E ela diz que ela tem 32 anos. E ele não acredita e pede a identidade dela, e quando ela entrega a identidade, ele dá uma acariciada assim na foto da identidade dela. Ela pensa: "Nossa, fiquei toda arrepiada. Eu acho que eu sou muito patética." E eu só tenho que concordar, porque realmente é, né? Essa questão também dela ficar alucinada em ler a biografia e não dar continuidade no trabalho dela, meio que perde a razão do porquê ela estar ali, naquela casa, de uma família que ela nem conhece.
e querer ir embora a todo tempo, mas ao mesmo tempo querer ficar, porque ela quer terminar a biografia, porque ela está apaixonada pelo cara. E ela não tá sendo nada mais que uma pessoa bisbilhoteira, só que ela usa como desculpa que ela precisa terminar de ler aquilo, porque ela precisa conhecer melhor a Verity, para conseguir escrever os 3 livros que ela deveria estar escrevendo, né? E depois que a Lauren pega a carta que ela leu da Verity, ela pensa ainda assim, em primeiro lugar, no Jeremy. Então, no final das contas, ela meio que acabou tomando o lugar da Verity e ficando obcecada pelo cara também. E todo pedacinho da carta que tem escrito o nome dele, ela engole, ela come. O restante da carta ela picoteia toda e joga no vaso. E ela não quer nunca que o Jeremy tenha acesso a essa carta que a Verity escreveu, porque na carta diz que ela é inocente, que tudo não passou de um exercício de escrita, que ela tentou conversar com ele, enfim. Mas ele já sabia, na verdade, tudo aquilo. A Verity tentou conversar com ele sobre aquilo. E a Lowen pensa assim, eu não quero que ele tenha acesso à carta, porque senão ele vai saber que matou a mulher dele, e na verdade ela era inocente. Também não sei por que a Verity não chamou a editora dela e tentou conversar e falar, olha, diz pro meu marido que foi ideia sua. Em todos os momentos que ela escreveu na biografia, ele estava presente também, então ele saberia que não aconteceu daquele jeito. E aí, no final da carta da Verity, eu vou ler o último trecho para vocês, que também me incomoda muito. Porque lembrando que Jeremy tentou matar a Verity 2 vezes e na terceira ele realmente conseguiu. E ela ainda me escreveu isso daqui na carta. Não o culpo pelo que fez comigo. Você foi um marido maravilhoso até que não conseguiu mais ser. E foi o melhor pai do mundo, sem dúvida. Eu te amo ainda. Não dá, sabe? Eu vejo 2 mulheres obcecadas por um cara que não tem nada demais. As duas tentando proteger ele de alguma forma. No final das contas, eu acredito que a carta é a história verdadeira. E realmente o cara ele tinha um problema psicológico muito forte. Então são 2 mulheres tentando proteger um mesmo cara a custo de suas vidas. A Verity terminou de escrever essa carta provavelmente pouco antes dela ser assassinada, porque ela já estava vendo o envolvimento dos dois ali, da Lowen e do Jeremy. E mesmo assim na carta ela escreve que ainda amava ele. Como que poderia continuar amando um cara que já tinha tentado matar ela 2 vezes e estava com uma pessoa ali, uma mulher desconhecida, 2 semanas na casa deles e já tinha se apaixonado? Ao mesmo tempo, a Lowen também protege o Jeremy, porque ela lê a carta, ela está grávida dele e ela não quer que ele veja a carta, porque ela não quer que ele sinta culpa por ter matado a esposa, que era inocente. Além da história toda das inconsistências e da Lowen ter se apaixonado por um Jeremy que estava escrito na biografia ali da Lowen, que foi exatamente o que o ex-namorado dela fez com ela. E também ter acreditado em tudo que estava escrito ali. Então esse foi o final de Verity. 2 mulheres protegendo um cara a custo de suas próprias vidas. Uma escritora de suspense que não desconfia de nada nem de ninguém, que se apaixona facilmente como se fosse uma adolescente de 15 anos, mas na verdade tem 32. Uma escritora super bem sucedida, que passa semanas ali ou até meses fingindo que estava mal, sem estar, e teve várias oportunidades para fugir e não fez isso. E um cara psicopata que não tá nem aí para ninguém. Pelo menos o único lado bom dele parecia ser o lado paterno, porque realmente ele cuidava bastante dos filhos. Mas tirando isso, é um psicopata problemático. Então essa foi a minha opinião sobre o livro. Eu acho que a história poderia ter sido melhor desenvolvida. Mas é isso, então deixa aqui nos comentários de que lado você está, o que você achou do livro, quais foram as suas percepções, se você acredita que o manuscrito é real ou se é a carta que é a realidade. E conta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.